Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, uma atividade promovida pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, destinada em primeiro lugar aos técnicos que trabalham nas bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Iniciámos este ciclo de webinars em janeiro, temos procurado identificar áreas temáticas emergentes, relacionadas com a inovação, com as boas práticas também, fizemos um ciclo também dedicado aos projetos vencedores do Prémio de Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais que a DGLab promove. Aliás, vamos ter ainda mais uma apresentação de um desses projetos no nosso webinar de julho, e para a semana temos também ainda um webinar dedicado ao RENOD, um serviço dinamizado pela Biblioteca Nacional de Portugal. Agradecendo naturalmente também a todos os colegas que nesta tarde de sol e numa sexta-feira se juntaram a nós e se inscreveram aqui neste webinar para aprenderem ou descobrirem ou ficarem a conhecer um pouco melhor este projeto e esta aplicação, os Juntos de Férias, e para isso também nós convidamos e agradecemos também a disponibilidade à Anabela Caldeira do Plano Nacional de Leitura 2020-2027 para se juntar a nós nesta tarde. Olá, boa tarde, Anabela, novamente. Olá. E agradecer a sua disponibilidade. Para os colegas que estão connosco esta tarde, naturalmente os que já são participantes do projeto, que fazem parte de uma das bibliotecas municipais que já faz parte do projeto, já conhecem. Este projeto é uma parceria entre o Plano Nacional de Leitura 2027 e a DGLab, através da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, com esse objetivo também, exatamente, termos aqui uma ferramenta que possa cruzar essas duas valências da questão do jogo, da questão dos desafios associados às tecnologias, mas não esquecendo o enfoque especial sempre que temos na questão da leitura. Não foi para me ouvirem que vieram aqui esta tarde, ainda que eu agradeço a vossa presença. Provavelmente nós vamos ter ainda colegas a entrar nos próximos minutos, mas para tentarmos respeitar aqui os tempos que temos previstos, eu passava então a palavra à Anabela. Anabela, eu estarei com a câmara desligada, mas estarei aqui atrás a ouvir com toda a atenção. Qualquer problema que ocorra, eu entrarei novamente em linha para tentar ajudar. Como tínhamos combinado, eu vou fazendo aqui depois a moderação do chat, caso os colegas vão escrevendo ou vão colocando aqui alguns comentários. Não se preocupe com o chat, fique sendo concentrada na apresentação. No final, depois, eu retomarei novamente as questões que eventualmente os colegas coloquem. Como habitualmente, no final, nós teremos sempre um período dedicado para perguntas, ainda que os nossos participantes possam ir escrevendo à medida da apresentação da Anabela ou colocando aqui algumas questões, mas depois da apresentação teremos o período habitual de perguntas. No final, nós partilharemos aqui também no chat o link para o questionário de avaliação. Como sempre acontece para nós, é essencial saber a vossa opinião, ter o vosso feedback sobre estas sessões, e também a recolhermos sugestões de outras temáticas, de outros webinars que podemos vir a realizar no futuro. Nós neste momento já estamos a trabalhar na programação dos webinars para o segundo semestre deste ano, mas estamos sempre a tempo e sempre receptivos para podermos incluir novas sugestões. Não se esqueçam, é depois no final de, por favor, preencherem o questionário de avaliação. Como habitualmente também serão enviadas ou hoje à tarde ou provavelmente segunda-feira de manhã a apresentação que a Anabela vai mostrar aqui hoje e novamente o link para o questionário de avaliação, caso não tenham tido a oportunidade de o preencher hoje. Portanto, Anabela, uma vez mais, obrigado. Quando quiser, pode começar, que estaremos aqui para aprender e ficar a conhecer mais sobre esta app. Em especial, nos Juntos de Férias, quando estamos quase a ir de férias, ou pelo menos a pensar em ir de férias, ainda que não saiba muito bem como. Então, obrigado, até já, Anabela. Muito obrigada, Bruno. E muito boa tarde a todos. Eu é que agradeço o convite para estar aqui a apresentar este projeto Juntos de Férias, de parceria com a DGLab. Agradeço a vossa presença, a presença de todos, o tempo que vão aqui passar comigo nesta tarde soalheira de junho. Espero que neste webinar se respondam
responder às dúvidas que têm sobre a aplicação e sobre o projeto Juntos de Férias. Então, o título do webinar, a leitura lúdica Juntos de Férias com a app móvel Desafios Ler Mais, já diz quase tudo sobre a aplicação, ou seja, tem os elementos principais, que são a leitura lúdica, a leitura por prazer, por oposição à leitura obrigatória ou, digamos, mais escolar, a leitura nas férias, com recurso a um dispositivo móvel, a uma aplicação de desafios / jogos, portanto, os desafios são jogos, que têm por base os livros, a leitura. E se acrescentarmos a esta informação que está no título a faixa etária, portanto, os 10, 15 anos, e o papel que tem neste projeto as bibliotecas municipais, como um elemento de promoção da leitura fora da escola, em termos extra-escola. Temos aqui o projeto apresentado, no entanto, eu vou falar um bocadinho mais sobre ele. Queria também deixar aqui um agradecimento às bibliotecas municipais, às bibliotecas públicas, que nestes tempos de luta contra a pandemia, de confinamento, não têm parado, de facto, seja encerradas, sejam agora abertas, não é, com todos os cuidados previstos, cuidados sanitários, têm-se reinventado de todas as maneiras possíveis para continuarem a fazer o seu trabalho, que é muito meritório, de promoção da leitura e do livro. Também saúdo daqui as bibliotecas escolares, os professores bibliotecários e todos aqueles que de alguma forma não têm parado neste nosso trabalho de promoção da leitura e dos livros. A propósito do tema do confinamento, o Bruno há pouco, enquanto ainda não tinham chegado todos, estava a dizer, e eu repito, o que é interessante também neste projeto dos Juntos de Férias é que ele conta com uma componente digital que agora ainda é mais relevante, ou seja, este projeto pode ser implementado tanto presencialmente como à distância e pode ser particularmente útil às bibliotecas como uma estratégia que alia o presencial ao digital, ao fator distância. Gostava agora de partilhar convosco um spot publicitário. Isto são fotografias que tiramos em alguns momentos de lançamento do projeto e eu queria vos convidar a ver um filme, um vídeo, já agora, é este, peço desculpa, aqui é que vamos ver um spot publicitário que passou na RTP2 e eu espero conseguir que ele funcione. Vou pedir ajuda ao Bruno. Estou aqui, Anabela, estou aqui. Nesta versão que me enviou hoje, que me enviou hoje, sim, o vídeo não está incluído na apresentação. Sim. Não está incluído. Não está. Tinha aquela imagem, tinha esta imagem que estava aqui. Bom, de qualquer forma, ele está... Mas não está lá o vídeo. Não, isto era apenas uma fotografia. Pois, não. Pronto, não faz mal. Não há problema. Este vídeo está acessível no nosso portal, no portal do PNL e no mini-site que nós dedicamos ao projeto Juntos de Férias, ele está lá acessível, tanto este como outro que vou mostrar a seguir, e portanto podem com certeza depois ir vê-lo. É um spot de 20 segundos que passou na RTP2 durante uma semana, logo no início do confinamento, para fazermos uma divulgação do projeto e para convidar as pessoas a lerem em casa, as pessoas, quer dizer, os mais jovens a lerem em casa. Então, eu passaria então a apresentar o projeto. Como já se disse, é um projeto de parceria do Plano Nacional de Leitura com a DG Lab, nasceu há um ano. Nasceu no dia 3 de junho, enfim, nasceu antes, mas foi o primeiro lançamento, o lançamento da primeira edição foi no dia 3 de junho, na Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira.
Tem por objetivo incentivar o gosto pela leitura e pelo livro dos jovens dos 10 aos 15 anos e em tempo de férias, para promover a leitura como uma atividade lúdica, muito importante, tanto ou mais do que a leitura em âmbito escolar, para combater o baixo envolvimento na leitura, que se revela particularmente nesta faixa etária. Criámos uma aplicação para dispositivos móveis, utilizando uma linguagem que lhes é familiar, que é dos jogos digitais, não é? Pretendemos criar assim uma oportunidade para que eles leiam, se divirtam com os livros nas férias e que o façam nas bibliotecas municipais, se não fisicamente, se isso não for possível, à distância e através da requisição domiciliária dos livros. Com este projeto pretende-se aliar a leitura dos livros à prática dos jogos digitais, numa perspectiva de que rompe um bocadinho com aquela ideia de que os jogos digitais, o digital, é um concorrente desleal da leitura. Ora, nós aqui neste projeto estamos a tentar aliar uma coisa à outra e não fazer de uma concorrência desleal do digital com a leitura em papel, a leitura dos livros. Nós pensamos que o estímulo à leitura e à leitura por prazer, não por obrigação, pode se tornar mais efetivo se nós recorrermos a noções como, por exemplo, a desafio, a de feedback, de recompensas, que são características dos jogos e dos jogos digitais. Portanto, brincar, jogar, envolve um comprometimento dos jovens, da mente juvenil, digamos, destas idades, que nós podemos e devemos aproveitar em benefício da leitura, como é evidente. E o recurso a uma aplicação móvel também é especialmente útil para, nestes tempos, nos tempos em que vivemos, para se poder utilizar em qualquer momento, em qualquer lugar, não havendo necessidade de um horário específico, de um lugar específico, de um lugar físico específico, portanto, podendo ser utilizada em qualquer momento e em qualquer lugar. O PNL está muito preocupado com esta faixa etária, ou seja, com a questão da leitura nesta faixa etária, a leitura e a escrita nesta faixa etária e até indo um bocadinho mais adiante na faixa etária até aos 18 anos. Portanto, é nesta altura que aqueles que liam com gosto perdem um bocadinho esse gosto e são capturados às vezes pelo digital e perdem o gosto pela leitura e pela leitura dos livros. E, portanto, temos também no nosso projeto, o Plano Nacional de Leitura, temos várias iniciativas e outros projetos que têm a ver então com esta faixa etária. Um deles é o Movimento 14-20 a Ler, que eu não sei se conhecem, eu convido-vos a irem consultar o portal e consultar as orientações deste projeto, o Movimento 14-20 a Ler, que, tal como o nome indica, se dirige aos jovens dos 14 aos 20 anos e é feito com escolas, mas não só com escolas, é tentar aliar a escola a outras entidades culturais, artísticas, de vária ordem, para em conjunto encontrarem um projeto que envolva a leitura e que envolva outras linguagens. No fundo, em poucas palavras, é isto que é o Movimento 14-20 a Ler, que tem uma candidatura anual e os projetos duram 3 anos. Temos também ideias de leitura e ideias de escrita que publicamos mensalmente no portal e nas redes sociais e temos um Padlet no nosso portal em que são publicados os textos e em que são publicados os livros ou os títulos de livros que os participantes leem e que para responder aos desafios que nós colocamos mensalmente. Temos também a rubrica Livros e Quizzes semanalmente, que também é dirigida mais a esta faixa etária, e temos agora mais recentemente publicado na plataforma sap.pt quizzes de língua portuguesa também muito direcionados para esta faixa etária. As bibliotecas municipais aderentes até ao momento são 43. Neste momento são 43, estão sempre a aderir mais. Neste momento temos 43, são estas que estão aqui. Portanto, quem quiser aderir, as bibliotecas municipais que queiram aderir, deverão então mostrar esse interesse à DG Lab, ao Dr. Bruno Eiras. Agora vamos falar dos livros selecionados.
nós selecionamos 6 livros por cada edição. Já aconteceram 3. Hoje é lançada a 4ª série das férias de verão. E estão aqui os 24 livros que estão na aplicação. Os livros não estão na aplicação, estão lá os jogos, porque os livros têm sempre que ser requisitados ou adquiridos portanto, têm de ser lidos. Portanto, não se foge aqui à leitura do livro. O livro tem que ser lido. Agora, os jogos relativos a estes livros estão todos na aplicação. E, portanto, na primeira série, nós temos estes 6 livros: O Dia em que me tornei pássaro, Coisas que acontecem, A bicicleta à chuva, A estranha vida de Nobody Owens, A rubra árvore dos desejos e A coisa terrível que aconteceu a Barnaby Brockett. Estes foram os livros da primeira série, portanto, do verão do ano passado. Na segunda edição, na segunda série das férias do Natal, foram escolhidos os livros Os Amigos, O Miúdo Advogado, O Homem que Plantava Árvores, Orlando e o Rinoceronte, O Rapaz do Caixote de Madeira, A Biodiversidade, que é um livro de banda desenhada. Já vou falar dos critérios que subjazem a esta escolha. Vou só agora apresentar os livros que estão os livros cujos jogos estão na aplicação. Na terceira série das férias da Páscoa foram escolhidos os livros Valente Valentina, Robô Selvagem, O Rapaz ao Fundo da Sala, O Segredo de Nébula, que é de uma coleção da Explorer Academy, A Praia dos Inúteis e A Mala Misteriosa do Sr. Benjamin. Hoje é lançada então a 4ª série do verão de 2020 e aqui os títulos são A Árvore dos Desejos, mas do William Faulkner, No Labirinto do Minotauro, que faz parte também de uma coleção, Marinheiro em Terra Firme, O País das Laranjas, Jorge e o Código Secreto, que também faz parte de uma coleção, e um dos títulos de uma aventura bem conhecida, esta coleção, no Palácio portanto, Uma Aventura no Palácio das Janelas Verdes. Então, e estava eu a dizer há bocadinho, claro que há critérios de escolha destes livros. Então, em primeiro lugar, os livros são do catálogo do PNL, ou seja, são livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura, todos. São livros de edição mais recente. A edição, portanto, é uma edição que é recente, ou do próprio ano ou do ano anterior. São livros que nós julgamos apelativos para os adolescentes, mas com qualidade literária. Tentamos sempre a variedade de temas e de géneros, embora nós tendamos mais para o género narrativo, que pensamos que é o mais, enfim, o preferido desta faixa etária. Tentamos sempre incluir autores portugueses, claro. Nesta edição, aliás, temos aqui 3 livros de autores portugueses. Também é importante para nós a acessibilidade dos livros às bibliotecas. Por vezes acontece que há alguma dificuldade em encontrar alguns títulos, mas nós temos sempre subjacente à nossa escolha essa questão também, embora às vezes seja um bocadinho difícil de contemplar todos estes critérios em simultâneo. Pronto, estes são os livros, portanto, estão jogos relativos a 24 livros na aplicação. É evidente que eu já vou falar a seguir de um sorteio, porque vai haver um sorteio depois, quando os jovens completam os desafios e obtêm o total da pontuação, eles podem habilitar-se a um sorteio de prémios. Os pontos para esse cômputo, digamos, final, são apenas dos 6 últimos livros. Ou seja, para agora, só contam a pontuação para esse sorteio, só conta a pontuação destes livros da 4ª série. Os outros estão lá, pode-se jogar, pode-se fazer todos os jogos com todos os livros, mas para o sorteio só estes são contemplados. Os jogos destes livros, desta série, agora de verão. Temos então um expositor que é oferecido pelo Plano Nacional de Leitura às bibliotecas municipais aderentes, apenas o expositor, não os livros. Os livros vão ter de ser adquiridos pelas próprias bibliotecas. E a aplicação é gratuita, está acessível na Google Play e funciona por enquanto apenas com o Android. Não conseguimos ainda ter a versão para iPhone, não é? Mas já está na calha.
E pronto, disponibiliza jogos sobre um conjunto de livros recomendados pelo PNL para os jovens de 10 aos 15 anos, tal como veem neste slide. E agora vou falar mesmo da aplicação, vou-vos apresentar a aplicação, vou-vos apresentá-la. Ela é uma aplicação muito amigável, muito intuitiva. Os alunos, os jovens, quando nós fazemos os lançamentos em bibliotecas e contactamos com alunos destas idades, as escolas levam turmas para estes nossos lançamentos em bibliotecas, que já fizemos 2. Quando pudemos, fizemos, quando já não podemos fazer. Foi quando começou o confinamento, já não podemos fazer o lançamento das edições em bibliotecas. Mas eles têm muita facilidade, não precisam de explicação nenhuma, porque de facto a aplicação é muito intuitiva. Este é o primeiro ecrã que faz uma apresentação breve da aplicação. Depois temos uma coisa que eu vos queria dizer é que a aplicação tem 3 componentes que estão aqui nesta barra verde. Temos os desafios, que são jogos. Temos no meio o catálogo do PNL, que está aqui nesta aplicação, que também é muito útil. E depois temos uma outra componente, que é a dos troféus. Ou seja, exatamente os troféus como os jogos digitais todos têm, as medalhas, digamos, não é? Depois... Portanto, nós temos então os jogos, temos que ir fazendo scroll para ver os jogos todos. Os primeiros jogos são sempre os da última edição, da edição que está a decorrer, já não são estes, os primeiros que lá estão já são os desta edição de verão, de 2020. Estão então organizados assim, portanto vou-vos mostrar também a parte do catálogo PNL, que tal como no nosso portal funciona com filtros de idade, tema, texto, etc. Pode-se fazer a procura na aplicação, não é necessário ser em computador. Depois temos então os troféus, só para vocês verem como é que é o aspecto desta parte dos troféus. Vão dizendo quais são os pontos que temos, quais são as medalhas que têm, de prata, de bronze, enfim, de ouro, etc. E então agora sim os jogos. Temos aqui um exemplo de um livro que é Praia dos Inúteis e nós temos aqui os jogos. Ora, são 6 jogos. Os jogos são Sopa de Letras, que é este aqui, o Intruso, a Ordenação, a Escolha e fazendo scroll temos mais 2 em baixo, que é a Forca, o jogo da Forca e Páscoa. São 6 jogos, estão aqui os 6. São jogos muito simples, são jogos que todos conhecem, aos quais já estamos todos muito habituados e, portanto, é muito simples e muito intuitivo de jogar. A Sopa de Letras tem este aspecto, portanto, aparecem-nos 9 palavras relacionadas com o conteúdo do livro, que temos de pescar, enfim, temos que encontrar aqui nesta sopa e arrastar então a letra para formar a palavra, e o aspecto que tem é este: quando começamos a encontrar as palavras, arrastamos para formar a palavra e a palavra cá em cima fica a verde, está a branco estão a brancas que ainda não encontramos, até encontrarmos todas. Depois, o jogo do intruso, são quatro opções, escolhemos uma, aquela que achamos que é o intruso. O de ordenação é um conjunto desordenado de frases que têm a ver com o livro, que são partes do livro, são às vezes resumos, outras vezes mesmo frases que estão no livro e que eles têm que ordenar de acordo com o livro. À medida que vamos ordenando, aparece a verde o que está certo e encarnado o que está errado ainda, não é? Depois, a escolha múltipla. São 3 hipóteses, temos que escolher a correta. No final do jogo temos um feedback: acertaste, ganhaste não sei quantos pontos. O jogo da forca é então baseado naquele jogo que nós todos conhecemos, não é? Há uma palavra que eles têm que adivinhar, que saber, e que vai completar a frase que está aqui em cima. Aqui neste caso era Rose, era um robô, e
eles vão encontrar a palavra que tem este número de letras, vão tentando com as letras que aqui estão, não é? Com o alfabeto. Quando está correta, fica a letra A verde e vai aparecendo aqui em cima. E quando está errado, está encarnado e começa-se a formar então o desenho do bonequinho em cima. Os pares consistem então em formar pares que têm a ver com relações de sentido, com relações semânticas, ou de sinonímia, ou de antonímia, ou outras. A parte cinzenta está sempre fixa, a parte encarnado é que nós podemos mudar. Portanto, nós arrastamos com o dedo para onde achamos que está correto o par e à medida que vamos acertando vão ficando verdes essas palavras e até temos tudo, esta coluna toda verde, e quando tiramos a coluna toda verde é então o fim do jogo e tem-se toda a pontuação do jogo. Portanto, como veem, é muito intuitivo e muito fácil. Quando obtemos os 900 pontos, que é o total, surge esta mensagem, gerada pela aplicação, em que o participante vai introduzir aqui o e-mail para se habilitar, então, a um sorteio de prémios. Pronto, e os prémios são 3, primeiro, segundo e terceiro, que são normalmente vouchers da FNAC. No primeiro lugar o valor é de 150 euros, no segundo lugar 100, terceiro lugar 50, aqui por acaso no Natal, que é o exemplo que temos aqui, este é o aviso, digamos, dos resultados no nosso portal, e por acaso no Natal foi de 40 euros, mas normalmente o terceiro prémio é de 50 euros. E os vencedores, portanto, são retirados ao acaso da série de e-mails, de endereços de e-mail que nós recebemos, portanto, gerados pela própria aplicação. Pronto, isto é uma fotografia dos vouchers da FNAC que temos para oferecer. E agora, eu diria que podemos ver este vídeo, que é o vídeo do primeiro lançamento, se conseguirmos vê-lo, do lançamento que ocorreu no dia 3 de junho na Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira, que eu penso que tem algum interesse, porque a partir daqui até pode haver algumas questões que nos queiram colocar. Mas eu acho que não vamos conseguir ver. Não. Ora bem, os vídeos não se conseguem ver. Bruno, queria só pedir-lhe aqui ajuda, mas acho que não se consegue mesmo, não é? A partir do link não conseguimos ver o vídeo, que também está no nosso portal. Este vídeo também está no nosso portal, se quiserem lá ir ver o mini site do Juntos de Férias, está lá incluído esse vídeo do lançamento. Do lançamento da edição de verão de 2019 e também lá está o vídeo do lançamento da edição do Natal na Biblioteca da Amadora. Consegue ouvir-me? Consigo, partilhando o ecrã se consigo. Não sei. Sim. Ouvir, como eu tinha dito nesta versão de hoje, os vídeos não estão incluídos na apresentação. Pronto. Pronto. Então, mas nós podemos sempre aceder-lhe a partir do nosso portal. Tinha alguma graça vermos os vídeos agora, mas como não podemos ver, não há problema e vamos então agora ao período de perguntas. Não sei se há perguntas a que eu possa responder, se há questões colocadas a que eu possa responder. Muito obrigado, Anabela. Ficámos a conhecer bastante melhor esta aplicação, que apesar de ser simples, certamente ainda havia muitos colegas que não tinham conhecimento da sua organização, de como é que funciona o projeto também e das funcionalidades que estão associadas. Abrimos agora o período habitual de perguntas, questões, alguns comentários que os colegas também possam querer colocar aqui, seja pela experiência que já têm do projeto, seja de questões que se relacionem com uma futura adesão. Ok, tínhamos aqui um comentário da Elsa. Sim. Sim. Relacionado com a versão para iOS. Pois, a versão para iOS nós ainda não temos essa autorização, estamos a pensar que
no próximo ano tê-lemos, mas neste ano ainda não conseguimos. Agora nesta edição não temos, não sei se vamos ter já no Natal, mas com certeza no próximo ano civil, poderemos contar com a versão para iOS. Agora não temos ainda essa possibilidade. Podem, como eu já há pouco disse, podem então enviar um e-mail ao Dr. Bruno Eiras, da DG Lab, a manifestar o interesse e com certeza ele fará as diligências para que isso possa acontecer numa próxima edição. Connosco, está não organizado. É isto, Dr. Bruno Eiras? É isso, sim, senhor. É só entrar em contacto connosco, está organizado por cada edição, portanto, os juntos de férias está relacionado com o período das férias escolares e em cada um dos períodos vamos tentando incluir cada vez mais bibliotecas municipais. Portanto, caso tenham interesse, é só entrar em contacto connosco, respondendo à pergunta da Cristina. Pode ser através do e-mail geral aqui da DG Lab ou da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, portanto, rnbp@dglab.gov.pt. Eu vou escrevê-lo aqui em baixo, ainda que naturalmente muitos de vocês já o conheçam. Aqui fica o endereço. Eu, entretanto, deixei aqui o meu contacto também, neste último slide está o meu contacto anabela.caldeira@pnl2027.gov.pt. Qualquer dúvida que tenham, qualquer questão, podem também enviar-me um e-mail. Deixei também aqui os links para o nosso portal e para os mini-sites para o mini-site do Juntos de Férias e também temos um mini-site para a própria aplicação e temos aqui a hashtag Juntos de Férias para as redes sociais. Agora não sei se podemos então ver outras questões. Bruno, tem as questões organizadas? Uma outra. Sim, tínhamos aqui uma outra questão colocada pela Miriam, se a aplicação Juntos de Férias dá para utilizar através de um computador. Não. É mesmo, é uma aplicação para dispositivos móveis, portanto, para telemóvel, iPhone não é Android. Não, telemóveis e tablets só. Não é como possível estamos a falar de uma aplicação, ela não tem. Existem efetivamente aplicações móveis que têm versão de desktop, de PC, não é o caso aqui do Juntos de Férias, que é efetivamente uma aplicação só para dispositivos móveis. E aqui não é uma questão de limitação, foi uma questão de opção estratégica, já que para esta faixa etária queria-se incentivar especificamente a utilização de dispositivos móveis associados à leitura. Havia aí uma pergunta que tinha a ver com... Deixa-me ver se eu consigo apanhar... Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque este tema naturalmente está a gerar aqui interesse. Claro. Como diz o Manuel e a Cristina, é possível emular, não é? É possível enganar o computador ou enganar a aplicação, e se acedermos através do Google Play... pô-lo a funcionar num computador. Eu confesso que nunca experimentei. Eu quando jogo sempre aqui com o meu telemóvel e não sei qual é o comportamento da aplicação quando a tentamos enganar. Algumas aplicações móveis não têm as mesmas funcionalidades quando se emulam num computador. Mas podem experimentar e nós também podemos experimentar e trocarmos feedbacks depois sobre isso. Contactem-nos depois sobre essa vossa experiência. Claro que sim. Mais questões aqui. A Cristina Caetano está aqui a fazer ela diz, só os da última edição, mas todos os livros têm desafios. Não estou a perceber qual é que é a questão aqui. Se calhar ela já tinha feito uma pergunta anteriormente. Sim, é aquela nossa questão que falámos ontem quando fizemos o teste. Todos os livros, não é, estão associados, que foram usados na aplicação, na app, estão disponíveis. E os desafios também estão disponíveis, certo? Todos, exatamente. Portanto, a única exceção são os jogos, os prémios associados é que só estão sempre para a última edição. Exatamente, é mesmo isso. Portanto, a edição da Páscoa realizou-se. Ela realizou-se. Não é que não se tenha realizado. Ela foi apenas digital. Nós não fizemos o lançamento numa biblioteca,
Mas fizemos o lançamento dos jogos, dos livros, dissemos quais eram os livros, houve bibliotecas municipais que aderiram, portanto, bibliotecas novas que aderiram, receberam os expositores para essa edição. É claro que depois não estiveram abertas, mas como há pouco nós dissemos, o Bruno disse eu também, podia-se ter feito, como muitos fizeram, digitalmente apenas, não é? Portanto, nós recebemos, portanto, eu fiz um sorteio com e-mails de jovens que participaram e obtiveram os 900 pontos. E, portanto, eu ainda não lancei hoje o resultado da edição das Férias da Páscoa, ou seja, dos prémios da edição das Férias da Páscoa, apenas porque ainda não recebi a autorização do encarregado de educação de um dos premiados, para que eu pudesse fazer essa divulgação no portal do PNL e nas redes sociais. E só por isso é que hoje ainda não está no portal e nas redes sociais o resultado do sorteio das férias da Páscoa. Mas segunda-feira, terça-feira, falo-ei, desde que tenha a autorização do encarregado de educação de um dos premiados, como disse. Portanto, ela aconteceu, lá está, aconteceu apenas digitalmente. Como é que fizeram? Não sei. Depois, com certeza, ou adquiriram os livros, ou foram, ou requisitaram via domicílio, ou, não sei, mas de facto, ela aconteceu. Está bem? Agora, pronto. A Cristina está a dizer que não era essa a dúvida, então é que eu já me perdi aqui. O Bruno pode-me aqui ajudar, qual é que era a dúvida da Cristina Caetano, que eu não percebi. Sim, a Cristina estava a dar seguimento a uma pergunta que a Marta tinha colocado aqui mais acima sobre a divulgação dos livros, ou seja, à medida que vamos tendo mais edições dos Juntos de Férias disponíveis, nós vamos tendo todos os livros anteriores disponíveis com os respectivos jogos. Porque a ideia foi, naturalmente, que para os desafios, para os prémios, só a última edição é que tem essa vertente de jogo para premiar alguns, mas os livros continuam a ser um recurso importante associado com a aplicação para podermos continuar a trabalhar jogos. E a ideia foi sempre de continuar a disponibilizar sempre o histórico dos livros anteriores que lá vão ficar. A pergunta da Marta era se podiam divulgar. Sim, estamos agora a aproximar-nos das férias de verão. Para efeitos de jogo, para efeitos de concurso, não é? De prémio, só estes novos é que se permitem escolher um vencedor. Mas todos os outros livros anteriores podem ser usados e promovidos, e devem, não é, Anabela? E devem ser promovidos exatamente, para poderem usar os jogos. Claro que sim, é isso mesmo. É isso mesmo, não sei se está resolvida a questão, se está Julgo que sim, se não pedia à Marta para colocar aqui essa... Exato, a Marta diz que sim, ok, obrigado. Ok. Questão da Ângela. Eu julgo que se prendia, vou tentar recuar aqui um pouco mais atrás, com a disponibilidade, a antecedência da disponibilização dos livros selecionados. Se era possível pensarmos aqui uma forma de passar os livros do Natal, fazer essa divulgação junto às bibliotecas aderentes e participantes com maior antecedência para haver mais tempo para o processo de aquisição, que em alguns municípios é mais demorado. Sim, com certeza que teremos isso em consideração. Nós normalmente fazemos o lançamento relativamente à data em que começam as férias, nós fazemos normalmente o lançamento mais ou menos um mês antes do início das férias. O lançamento, portanto, o lançamento, como hoje acontece o lançamento das férias de verão, neste caso é apenas uma semana de antecedência relativamente à data, que é 26, não é? As aulas terminam a 26 de junho, penso eu. E, portanto, é menos tempo. Mas nós normalmente tentamos fazer praticamente um mês antes do início das férias o lançamento. E sendo assim, nós teremos de fazer essa divulgação pelo menos um mês antes. Nesta altura não foi possível fazermos isso, mas vamos tentar fazer isso, ou ainda mais, ou precisam ainda de mais tempo. Isso é uma coisa que nós podemos ajustar. Aqui eu julgo que vai variar muito de município para município, porque existem autarquias que têm fornecimentos contínuos com livrarias e que podem ir solicitando ao longo do ano.
há outras autarquias que têm períodos específicos ao longo do ano em que realizam aquisições, em que se estes livros calharem fora de um desses períodos, os municípios poderão ter mais dificuldade, mas teríamos que tentar antecipar do possível, não é? Não sendo nunca ideal para todos, não é? Mas iríamos ter Nunca sempre é, esse até desafio. porque exatamente, nós temos sempre também, como um dos critérios é o facto de os livros serem de edição recente. O Plano Nacional de Leitura tem agora uma periodicidade de 6 meses, portanto, o catálogo é renovado, o catálogo do PNL é renovado de 6 em 6 meses. E nós tentamos sempre ir buscar às edições mais recentes da lista dos livros recomendados esta lista de livros para as edições dos Juntos de Férias. Ou seja, estamos sempre à espera das novidades, para pôr sempre algumas novidades, porque achamos que isso é importante também para a renovação, enfim, até mesmo das próprias bibliotecas. Queríamos pôr algumas novidades, não quer dizer que sejam todas novidades, mas queríamos ter algumas também. E, portanto, nós temos que conciliar aqui várias questões, vários fatores, os critérios e estes fatores, mas de certeza que este também está na nossa mente, o facto de as bibliotecas precisarem de saber com muita antecedência, de facto, as listas de livros e, portanto, vamos fazer com certeza melhor da próxima vez, ou seja, com mais antecedência, com a antecedência possível, e de maneira a que possam as bibliotecas também fazer as aquisições com tempo. Não é? Outra questão que eu vi ali há bocadinho estavam-me a dizer, alguém disse que havia um livro que estava esgotado. Quem disse que o livro estava esgotado, pode-me só dizer que livro é que é? E Temos qual é a vários. biblioteca? Temos aqui No Labirinto do Minotauro, a Elsa está-nos a dar conta Sim, mas dessa não está informação. esgotado, não está esgotado. Mas não está, lá está. Ele não está esgotado, porque eu já fiz essa pesquisa. Ele não está esgotado. A questão é se está disponível com mais ou menos facilidade, porque ele esgotado não está. Os livros não há nenhum que esteja esgotado. Se me puderem dizer quais são as bibliotecas e depois falarmos pessoalmente sobre o assunto, eu agradeço. Aqui provavelmente convinha depois já aproveitar que estamos aqui num fórum, né, quase informal. Sim, claro que sim. A questão aqui é, Claro que sim. quando o PNL seleciona os livros, não é? Tem sempre o cuidado de confirmar junto das editoras se esses títulos estão disponíveis. Portanto, não é uma escolha aleatória, faz sempre esta articulação. Nós depois recebemos esse feedback das bibliotecas municipais e informamos sempre o PNL, neste caso a Anabela, de quando temos alguma biblioteca que nos diz que determinado livro está esgotado. E o que vamos percebendo, porque vamos já na quarta edição, é que as livrarias dizem que o livro está esgotado, mas ele não está, ou seja, pode ter uma distribuição mais difícil ou mais limitada, e como a Cristina está aqui a dizer, a UCA, a FNAC e a Bertrand não têm o livro. Portanto, pode ser aqui uma dificuldade das editoras, de algumas, naturalmente, de conseguirem fazer chegar os livros às livrarias, mas o livro não está esgotado. Portanto, as livrarias é que têm dificuldade em o fornecer. Em todo o caso, quer a DG Lab, quer o PNL, temos sempre o cuidado de nos mantermos aqui em contacto para que esta informação seja acautelada junto das editoras e podermos tentar garantir, no possível, claro, que todos vocês conseguem adquirir os livros, mas é uma questão de distribuição, não é uma questão de edição. Outra pergunta que está aqui é se as bibliotecas escolares também podem participar no projeto. É assim, as bibliotecas escolares podem participar no projeto, toda a gente pode participar. Ou seja, não sei se é no projeto em si, porque o projeto é pensado com as bibliotecas públicas, as bibliotecas municipais. No entanto, como se trata de um projeto que é feito com uma aplicação, podem sempre fazê-lo independentemente, ou as bibliotecas escolares, ou até mesmo individualmente e autonomamente. Eu já tenho tido perguntas de bibliotecas escolares relativamente a isso e podem sempre, os alunos podem sempre também, claro, participar, como é evidente.
Portanto, este de facto é um aspecto que também tem suscitado algumas conversas entre os colegas. Portanto, a aplicação móvel está disponível, como a Anabela disse, na Play Store e qualquer pessoa pode descarregar. Da mesma forma que qualquer pessoa, qualquer participante, não é, pode habilitar-se ao prémio. A estratégia que foi montada foi necessariamente entre o Plano Nacional de Leitura e a DG Lab com vista às bibliotecas públicas em articular a dinamização da aplicação dentro deste público, mas qualquer pessoa, aliás, a Anabela explicou que apesar da maioria das bibliotecas ter estado infelizmente encerrada durante o período de confinamento, houve concorrentes, portanto houve pessoas que conseguiram ter acesso aos livros por compra ou por algumas bibliotecas que continuaram a fazer empréstimo mesmo durante o confinamento e houve concorrentes, portanto qualquer pessoa pode participar, desde que tenha acesso à aplicação, que responda aos desafios com sucesso. E depois que se candidate, que preencha os seus dados, pode usufruir desta aplicação. O projeto, não é? É que está articulado desta forma para fazer aqui, para dar este relevo, esse destaque às bibliotecas municipais. Tínhamos uma pergunta também, julgo eu, da Ângela, desta questão das bibliotecas escolares. Como sempre acontece, e com a complementariedade que caracteriza as bibliotecas públicas com as bibliotecas escolares, todas e partilham o mesmo tipo de público. O nosso objetivo aqui, porque é essa a responsabilidade da DG Lab junto às bibliotecas públicas, foi dar aqui um destaque especial, um enfoque às municipais. Portanto, claro que o público das escolares também pode ir, porque é o mesmo, se tudo correr bem será público em idade escolar, mas a ideia aqui foi dar este protagonismo, dar esta relevância às bibliotecas municipais, isto porque às vezes nos dizem, temos algum feedback das bibliotecas que participam, é que o público das bibliotecas públicas tem mais dificuldade em fazer chegar este tipo de projetos através das públicas. E porquê é que isto não é feito nas escolares? É uma opção naturalmente vossa, na dinamização da vossa participação e deste recurso que é aberto, poderem encaminhar essa relevância de destaque para as escolares, mas o que nós gostávamos era que vocês aproveitassem para evidenciarem o papel da Biblioteca Municipal junto deste público. Se delegarem esse papel na escolar, muito bem, cumprimos na mesma o objetivo da aplicação, mas não era dessa forma que gostávamos que ele acontecesse. Claro. E agora a pergunta que também já tínhamos falado, Anabela, chegou aqui, a Miriam colocou. Se não há adultos a participarem. Onde é que está? Como é que garantimos que só Pois, isso concorrem nós e não ganham conseguimos. esta faixa etária específica? É assim, nós não podemos garantir, como é evidente, porque assim, ainda por cima, podem jogar autonomamente. Não sabemos se têm ajuda dos pais, não. Às vezes até são os pais que dão contacto, porque crianças de 10 anos e de 11 anos, muitas vezes os pais não querem que sejam eles a mandam o e-mail do pai ou da mãe, enfim. Não podemos de facto garantir, como é evidente, é impossível garantir. É impossível garantir. Mas a ideia é que sejam de facto as crianças a participar e a concorrer ao sorteio, como é evidente. Mas não temos maneira. Desta maneira, da forma como está pensado o projeto, nós não conseguimos garantir isso. Porque, de facto, é feito autonomamente. Não temos. Não temos mesmo. Vamos ver aqui mais questões. Não sei se nós corremos todas. Eu julgo sim, que sim, não é o daquelas mais que eu tinha relevante. aqui Exatamente. anotadas. Também acho que não é o mais relevante. Também acho. Exatamente. Daí que seja útil, não é? Que todos os livros que já foram usados na aplicação e que estão aqui disponíveis para os desafios possam ser usados nesta articulação, agora com um período Claro. alargado de férias, não é? Todos estes livros que já foram e que continuarão a ser integrados na aplicação continuam a ser válidos para a utilização deste recurso. O prémio, como sempre acontece, é um estímulo adicional, não é? Que não invalida a validade e a qualidade da ferramenta, que está disponível para todos estes livros.
Claro. Até porque essa questão de serem adultos ou não, às tantas é mesmo ultrapassada, porque depois nós contactamos com as pessoas e percebemos se são crianças, se são jovens ou não, e portanto acabamos sempre por perceber quem é que está a ganhar o prémio, se é uma criança ou se é um adulto. Isso depois também, essa questão não é de facto relevante aqui. Sim, esta Ok, uma pergunta aqui da pergunta de uma Sandra. biblioteca não conseguindo adquirir um dos livros compromete o alcance dos 900 pontos. Sim, sim, claro. Claro que compromete. Porque assim, alguns dos jogos, por exemplo, a Sopa de Letras é um jogo que se pode fazer sem ter lido o livro, digo-vos já, não é? Porque é encontrar as palavras estão lá e é encontrar as palavras naquela sopa, digamos, não é? Portanto, esse é um tipo de jogo em que a leitura do livro não é relevante, mas nos outros ela é relevante. Ela é relevante, a leitura, porque as perguntas são feitas para quem lê o livro. E, portanto, se não leu um dos livros, de facto não consegue, é assim, não consegue. Se insistir muito, acaba por conseguir, porque esta aplicação é uma aplicação muito amigável, ou seja, o que nos importa aqui não é criar dificuldades à obtenção dos 900 pontos. Se um participante não consegue acabar o desafio de uma vez, pode tentar outra vez, até conseguir. Percebem? Portanto, não há sempre facilidade, e por isso é que é um sorteio, porque há facilidade em alcançar os 900 pontos. E depois é feito o sorteio então de entre os que obtiveram os 900 pontos. Porque a ideia não é aqui estar a dificultar muito a vida, porque são crianças dos 10 aos 15 anos, não são adultos, não é? E, portanto, a ideia é fazê-los ler. Portanto, aqui o fundamental é mesmo eles lerem os livros. Nós fazemos tudo para que eles leiam, não é? É esse o objetivo. E a questão do prémio, como já dissemos, é secundária e de facto não ter um dos livros é mais importante pensar que não ter um dos livros vai fazer com que os alunos, com que as crianças, os jovens não o leiam, é mais isto, o que é muito mau. As crianças não lerem aquele livro, era uma oportunidade que eles tinham de ler mais um livro, do que propriamente obterem os 900 pontos. Eu poria a questão mais assim. Está bem? Além disso, não Sim, podemos Ângela. esquecer de um serviço que as bibliotecas também podem usufruir nestes casos que não consigam obter o livro para si, adquiri-lo, podem sempre usar o serviço de empréstimo interbibliotecas e quando um dos seus utilizadores quiser, podem pedir a outra biblioteca. Não se esqueçam dessa hipótese também de conseguirem obter os livros para os vossos leitores, pedir-lhe emprestado. Portanto, a Ângela teve que sair. Obrigado, Ângela. Muito obrigada, Ângela. Nós estamos também a chegar aqui à nossa hora habitual dos 60 minutos para os webinars. Mais questões? O Ok, orçamento para a obrigado pela dica. aquisição. Pois. Mais questões aqui para colocar à Anabela. Há aqui uma pergunta que já foi feita mais do que uma vez e que nós ainda não respondemos, que é a lista dos livros para o verão já está disponível. Sim, já está disponível a lista. Portanto, foi lançado hoje a quarta edição das Feiras de Verão de 2020 e sim, está divulgada a lista de livros, tanto no portal do PNL como nas redes sociais e penso que na DG Lab também já terá sido divulgada sim. essa lista. Sim, sim. Não percebi esta sugestão da Mais Cristina. questões? A Cristina está aqui a falar de uma, Sim. Cristina, uma se puderes listagem com os explicar o que livros. é que consideras com esta inscrição? O que é esta inscrição? O comprar em lote, Cristina, é um concurso. Implica fazer um concurso específico em que tu divides o processo de aquisição em vários lotes. Portanto, é um processo burocrático e administrativo tendencialmente demorado. Pois, Não sei se era porque isso que te referias.
Aqui o grande feedback que temos tido por parte das bibliotecas tem a ver efetivamente com a logística do processo de aquisição, daí que uma das primeiras questões que tivemos tenha sido logo o facto de divulgar com a maior antecedência possível os livros para a próxima Sim, edição. sim. Porque depois cada autarquia tem realidades muito próprias no seu processo de aquisição, que podemos tentar, mas será difícil satisfazer todas. Isto era quase como se eu agora, como na moda se faz, não é? Eu agora faria a divulgação da lista para o Natal. Isto é que seria bom, ou não? Ou nem isso? Sim, exato, no verão. Ou nem isso? No verão era. Não, sim, no verão podia fazer a lista para o Natal. Pois é, não é? É como na moda. Isso é que era o mais importante. Mas para nós é um bocadinho difícil isso. De qualquer forma, nós vamos pensar numa maior antecedência, contemplando essas questões que nós compreendemos perfeitamente da aquisição dos livros por parte das bibliotecas municipais. Sim, vamos fazer o possível. Mais questões porque queiram colocar, senão nós estamos mesmo aqui no nosso tempo limite. Ok, está. A Júlia dar-nos aqui outra perspectiva. Obrigado, Júlia. É para a sua sugestão. Vai arrepender-se, Anabela. Vai arrepender-se dessa sugestão. Não, a minha sugestão, eu disse logo, o que era bom era. O que era bom era, mas não sei se não é possível, porque, enfim. Eu agradeci à Anabela a disponibilidade para ter estado aqui connosco hoje para nos falar sobre este nosso projeto, mas que naturalmente tem ainda muito caminho para andar, para divulgar esta importante, interessante ferramenta que continua para além da questão dos prémios disponível. Volto a dizer que todos os livros que estão neste momento na plataforma, na app, mantêm os jogos lá, portanto podem continuar a promover, podem fazer já uma montra bastante simpática com os títulos todos, desde a primeira edição, apelando aos vossos utilizadores mais jovens para que possam usar, portanto eles continuam disponíveis, e voltaremos certamente em breve com mais notícias e mais novidades. Acho que não há efetivamente mais... Sim, Sandra, sim, já pedimos retratos das montras. Queremos. Tudo, manda-nos Queremos promover depois estas bibliotecas. Sim, queremos manda, divulgar. Manda, por favor. Sim. Sim, claro que sim. Muito obrigada. E eu agradeço muito a vossa presença e agradeço ao Bruno o convite. Muito obrigada. Nada, tivemos muito gosto em tê-la aqui hoje. Obrigado aos colegas que estiveram hoje aqui connosco esta tarde. Obrigada. Vou pedir-vos o favor de não se esquecerem depois assim que receberem o questionário de avaliação, por favor. Na segunda-feira enviaremos depois também aqui a apresentação que a Anabela partilhou aqui connosco hoje. Obrigado mais uma vez, Anabela. Bom fim de semana, se já for caso disso. Obrigada. Bom fim de semana a todos. Obrigada também. Obrigada. Até breve. Obrigada.